Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Temporais provocam estragos. Na Grande São Paulo, mais de 500 mil imóveis ainda estão sem energia. No Rio de Janeiro, chuva forte causou alagamentos e ventania derrubou árvores. Diretor do DEIC é afastado após ser citado em delação de Vinícius Gritzbach. É agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Um temporal provocou estragos e deixou 600 mil imóveis sem energia nesta sexta-feira na Grande São Paulo. A Caterina Schutt tem os detalhes para a gente. Boa noite, Caterina. Quantos imóveis ainda estão no escuro, hein? Oi, Giovana, boa noite a você e a todos que nos acompanham. Olha, segundo a Enel, mais de 565 mil imóveis ainda estão sem energia. Durante a tarde, o Centro de Emergências Climáticas, o CGE, colocou a capital paulista em estado de atenção para alagamento, sendo a Zona Leste a região mais afetada. Os bombeiros registraram 111 quedas de árvores sem vítimas. E olha, o estado de São Paulo registrou fortes rajadas de vento. Inclusive, na região do aeroporto de Cumbica, a velocidade dos ventos ultrapassou os 100 km por hora. A Defesa Civil informou que está monitorando a situação e permanece em alerta para garantir a segurança da população. Já a Enel, companhia de distribuição de energia, reforçou as equipes em campo e trabalha para atender as regiões mais afetadas. Giovana. Obrigada pelas atualizações, Caterina. E olha, a gente volta daqui a pouco a falar sobre os transtornos causados pelo temporal desta sexta-feira, que também atingiu o Rio de Janeiro. Agora a gente vai para Brasília porque o ministro Alexandre de Moraes concedeu liberdade condicional ao ex-deputado Daniel Silveira. Tiago Nolasco, boa noite. Agora o ex-parlamentar vai ter que cumprir medidas cautelares, é isso? Vai sim, Giovana, boa noite para você, boa noite a todos. Mesmo em liberdade, Daniel Silveira vai ter que usar tornozeleira eletrônica, não poderá sair do país, usar as redes sociais e ter contato com qualquer outro investigado na operação que apura uma suposta tentativa de golpe de Estado no país. Daniel Silveira foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão por incentivar atos antidemocráticos e por ataques aos ministros do Supremo Tribunal Federal e às instituições. A liberdade provisória foi concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, que atendeu uma manifestação da Procuradoria-Geral da República. Na decisão, o ministro ressaltou que Silveira já cumpriu 1/3 da pena e tinha bom comportamento, requisitos necessários para a liberdade condicional. Giovana. Obrigada pelos detalhes, Tiago. Mais 2 delegados da Polícia Civil delatados pelo empresário Vinícius Gritzbach foram afastados. Um deles é diretor do DEIC, Fábio Pinheiro Lopes. A delação também cita um deputado estadual e um advogado. A delação do empresário Vinícius Gritzbach provocou o afastamento de 2 delegados de polícia. Em setembro, Gritzbach prestou depoimento no Ministério Público sobre corrupção policial. O relato do empresário envolveu o advogado Ramsés Costa Gonçalves. Segundo Vinícius Gritzbach, Ramsés disse que ele era influente e que resolveria todos os problemas do empresário, como a restituição do passaporte, o desbloqueio de bens e a liberdade durante os processos. Ainda de acordo com a delação, Ramsés teria feito uma reunião com o deputado Antônio Diolim, com Fábio Caipira, diretor do DEIC, e com o delegado Murilo Roque. O advogado teria cobrado 5 milhões de reais, sendo 800 mil de honorários e 4 milhões e 200 mil divididos em propina. Vinícius aceitou a proposta e pagou com 2 apartamentos 300 mil reais em transferência e uma parte em dinheiro vivo. Nessa conversa, Ramsés disse que conferia o dinheiro dentro do DEIC, Departamento de Investigações Criminais, uma das principais estruturas da polícia. A publicação do conteúdo da delação fez o diretor do DEIC, Fábio Pinheiro Lopes, citado como Fábio Caipira, e o delegado Murilo Roque serem afastados pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo. Os 2 alegam que não cometeram nenhuma irregularidade durante as investigações sobre Vinícius Gritzbach.
Esse inquérito tramitou como tem que ser tramitado, só que de uma maneira muito séria. Segundo o diretor do DEIC, ele esteve apenas uma vez com o advogado Ramsés. No dia 29 de abril, às 3h25. Ficou lá 10 minutos, nunca mais apareceu. Depois ele tentou falar comigo mais 1, 2, 3, 4 vezes em 2 anos. Eu nunca o atendi, porque eu não tenho razão para falar com ele. Fábio Pinheiro também apresentou as escrituras dos apartamentos citados como forma de pagamento. Os imóveis seguem em nome do advogado Ramsés e da filha. O delegado Murilo Roque disse que as acusações são mentirosas, que nunca se reuniu com o deputado Antônio de Olim, com o advogado Ramsés Gonçalves, nem com o diretor do DEIC, e que durante as investigações pediu a prisão de Vinícius por coação de testemunha. O pedido foi negado pela Justiça. O deputado Antônio de Olim disse que não tem amizade nem relação próxima com o advogado Ramsés Gonçalves e que não conheceu e nunca recebeu Vinícius Gritzbach. O advogado Ramsés Gonçalves declarou que nunca tratou com agentes públicos sobre investigações que envolvessem Gritzbach e que apenas recebeu honorários dele. E ainda acusa Vinícius de usar a delação premiada para tirar o foco das investigações. Hoje, a delegada corregedora da Polícia Civil de São Paulo, Rosimeire Ibanez, pediu o afastamento do cargo. Ela é tia do investigador Eduardo Monteiro, que foi preso esta semana. Na delação, Vinícius Gritzbach acusa Eduardo Monteiro de bloquear as denúncias contra ele na corregedoria. A defesa do investigador nega. Em Belo Horizonte, um ônibus desgovernado invadiu uma loja de presentes. A gente vai para lá então falar com a Virgínia Nalon. Virgínia, como é que foi esse acidente? Conta essa história. Boa noite. Oi, Giovana, boa noite para você, boa noite a todos. Segundo testemunhas, o motorista desceu para comprar um lanche e esqueceu de puxar o freio de mão. O veículo desceu de ré e só parou depois de derrubar a parede do comércio. Vizinhos e curiosos acompanharam a operação de retirada do ônibus e o comerciante agora vai contabilizar o prejuízo. O acidente foi em plena véspera de Natal, quando as vendas aumentam, e agora ele vai ter que reformar a fachada do local. Por sorte, só houve as perdas materiais e ninguém ficou ferido. Giovana. É verdade, né? Só o prejuízo material mesmo. Obrigada, Virgínia. Mais de 5.000 postos de combustíveis de São Paulo suspeitos de fraudes foram fiscalizados entre janeiro e novembro pelo Instituto de Pesos e Medidas. Em muitos estabelecimentos, as bombas entregavam menos combustível do que era indicado. Ao abastecer o carro, é bom ficar de olho no visor do equipamento e ver se o preço do litro está de acordo com o valor marcado. Existem postos de combustíveis que adulteram as bombas para enganar os clientes e lucrar mais do que deveriam. Essas bombas, depois que elas são fabricadas, estão no comércio, você pode fazer uma troca de uma placa que fazem que o display que está mostrando para o consumidor marque mais do que efetivamente ele está abastecendo. De janeiro a novembro, o Instituto de Pesos e Medidas de São Paulo fiscalizou em todo o estado quase 5.800 postos suspeitos de cometer esse tipo de fraude. Mais de 92 mil bombas de combustível foram analisadas e em cerca de 3.700 foram constatadas irregularidades. Nestes casos, as placas dos equipamentos são apreendidas e levadas para este laboratório do IPEM. E aqui, os técnicos conseguem identificar de forma mais precisa o tipo de fraude. Então, no caso aqui, ela está ativada a fraude, nesse caso ele vai demonstrar que está tendo uma diferença, né? No caso aqui, marcado 20 litros e aqui está marcando os 22. Adulterar bombas de combustível é crime previsto no Código Penal. Existe uma lei específica, que é a Lei 8.176 de 91, que tipifica, que caracteriza essas fraudes como crime. E essa lei sujeita o infrator a uma pena que varia de 1 a 5 anos de reclusão. A prática causa prejuízos aos consumidores e perdas de até 15 bilhões de reais aos cofres públicos. Que o governo federal e os governos estaduais deixam de arrecadar e, portanto, deixam de investir em saúde, educação, segurança, benefício do próprio consumidor, fora a conexão com o crime organizado, que isso é mais complicado porque significa uma segurança menor nas ruas.
A polícia do Rio de Janeiro procura pelo homem responsável por levar os atiradores até o quiosque onde 3 médicos foram mortos em outubro do ano passado. As câmeras de segurança registraram o trajeto feito no dia do crime. No carro branco estão os atiradores. Seguindo sempre à frente, um motociclista com bolsa de entregador. De acordo com a polícia, o homem que pilota a moto é Giovanni Oliveira Vieira. A investigação apontou que ele monitorava o caminho para confirmar que não haveria policiais. Segundo a polícia, Giovanni prestava serviços aos traficantes do Comando Vermelho. Os agentes identificaram uma ligação feita por ele ao motorista do carro usado no crime. Ele também teria emprestado o celular a um dos executores horas após o ataque. A gente não tem dúvida de que ele acompanhou o comboio, esteve em contato com os executores e depois do crime ele voltou para o ponto de encontro. Hoje a polícia e o Ministério Público fizeram uma operação na Cidade de Deus, na zona oeste do Rio, para tentar localizar Giovanni. Armas, drogas e munições foram apreendidas, mas o suspeito não foi encontrado. Outras 4 pessoas foram indiciadas pelo Ministério Público. O ataque foi em outubro do ano passado, num quiosque na Barra da Tijuca. A polícia concluiu que um dos médicos foi confundido com um miliciano da região. 3 dos assassinos foram executados pela facção criminosa e um 4º morreu num acidente. 3 ortopedistas morreram na hora. Apenas Daniel Proença sobreviveu. Depois do que aconteceu no quiosque, os traumas que ficam não consigo voltar 100% ao normal. Em algumas situações eu levo alguns sustos na cidade, mas eu consigo entender atualmente que aquilo foi isolado e que eu estou sob segurança. Agora a gente volta a falar da chuva. Um temporal com ventania também causou transtornos no Rio de Janeiro. Leonardo Aque, boa noite para você. Qual a situação por aí? Tem muitos estragos, Léo? Boa noite. Oi, Giovana, boa noite para você, boa noite a todos. Na Zona Sul, as fortes ventanias derrubaram uma enorme árvore que acabou caindo sobre um parquinho. Felizmente, ninguém ficou ferido. A capital fluminense entrou no estágio 2 de alerta na tarde desta sexta-feira. O estágio 2 é o 2º nível em uma escala de 5 e significa riscos de ocorrências de alto impacto. Agora, na comunidade da Rocinha, um motociclista teve que enfrentar a rua que estava tomada pela água. No bairro do Flamengo, carros e motos tiveram dificuldades para passar. Na zona norte da cidade, uma antena de telefonia caiu sobre um prédio. Também não houve feridos. E parte do teto do centro cirúrgico de um hospital particular desabou. O local encheu de água e precisou ser esvaziado às pressas. E para o fim de semana são esperadas chuvas ainda mais volumosas. Isso deve se estender até segunda-feira. Giovana. Obrigada, Léo, pelas informações. Ainda há muito trabalho aí para colocar tudo em ordem, né? Obrigada, uma boa noite. Criminosos têm usado a internet para atrair caminhoneiros em busca de trabalho. Quando os motoristas aparecem no lugar combinado, viram vítimas de sequestro. Essas são imagens da prisão de um suspeito de fazer parte de uma quadrilha bem organizada e perigosa. Levanta. Criminosos que sequestram caminhoneiros e usam de muita agressividade para extorquir dinheiro dos reféns e familiares. Fala aí, Capola, aí, ó. O crime começa na internet e usa da mesma dinâmica do chamado golpe do amor, comum em sites de relacionamentos. No golpe, criminosos criam perfis falsos em aplicativos que facilitam o contato entre empresas e caminhoneiros. Então anunciam uma carga para ser transportada e, para atrair as vítimas, oferecem um pagamento pelo serviço. Mas quando os caminhoneiros chegam ao local, são feitos reféns e o caminhão é roubado. O Israel chegou a negociar o frete com a quadrilha, mas desconfiou das mensagens e desistiu da carga a tempo. Eu vi que o valor que eles me ofereceram estava acima do normal. Aí eu desconfiei, a conversa também estava muito favorável, assim, entendeu? Sempre eles chamam para uma negociação e aí eu vi que era um golpe. Só esse ano, pelo menos 12 casos do golpe do falso frete foram registrados em São Paulo. O que intriga a polícia é que os caminhões roubados são todos levados ao Paraguai, onde tem o registro alterado para venda ou são usados por traficantes internacionais e contrabandistas. A quadrilha tem diversas células, inclusive no sistema prisional.
Agentes da Divisão Antissequestro identificaram cativeiros usados pelos criminosos e já prenderam pelo menos 40 suspeitos. Nós realizamos a prisão da base dessas organizações, que são aqueles criminosos que fazem os arrebatamentos aqui. Prosseguimos nas investigações identificando as lideranças, as articulações que partiam de outros estados. Realizamos prisões nesses estados também. Em uma das operações da polícia, essa vítima foi libertada, um momento de alívio e emoção no reencontro com a família. O presidente Lula disse nesta sexta-feira que o governo vai respeitar a autonomia do Banco Central durante a gestão do futuro presidente Gabriel Galípolo. Lula fez a última reunião do ano com todos os ministros. A movimentação no Palácio da Alvorada começou pouco antes do meio-dia. Todos os 38 ministros foram convidados. Também participaram parlamentares da base aliada. A ideia era fazer um balanço do segundo ano de governo de modo informal, sem a apresentação de resultados das pastas. Essa foi a terceira e última reunião do ano do presidente com a equipe. Todos os ministros tiveram que fazer teste de Covid antes do almoço com Lula. O encontro ocorreu um dia após o presidente voltar a Brasília, depois de passar por cirurgia em São Paulo. Com recomendação médica de repouso, Lula deve permanecer na cidade durante as festas de fim de ano. O presidente publicou um vídeo nas redes sociais ao lado dos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, do Planejamento, Simone Tebet, da Casa Civil, Rui Costa, e do futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que assume o cargo em 1º de janeiro. E eu quero te dizer que você será certamente o mais importante presidente do Banco Central que esse país já teve, porque você vai ser o presidente com mais autonomia que o Banco Central já teve. Lula também reafirmou o compromisso do governo para manter os gastos públicos dentro das novas regras fiscais. A estabilidade econômica e o combate à inflação são as coisas mais importantes para proteger o salário e o poder de compra das famílias brasileiras. Tomamos as medidas necessárias para proteger a nova regra fiscal e seguiremos atentos à necessidade de novas medidas. O prefeito reeleito de Belo Horizonte, Fouad Noman, está internado na unidade de terapia intensiva depois de apresentar um sangramento no intestino. Esta é a terceira vez que Fouad é internado em um mês. Fouad Noman, do PSD, está internado na unidade de terapia intensiva deste hospital, na região centro-sul de Belo Horizonte, com um quadro de desidratação e diarreia. De acordo com o boletim médico, os exames do prefeito revelaram um sangramento no intestino devido ao uso de anticoagulantes. Esta é a terceira vez que Fouad Noman é hospitalizado em menos de um mês. A nova internação ocorreu 4 dias depois do prefeito receber alta. O político apresentou um quadro de pneumonia e sinusite. A diplomação do prefeito reeleito de Belo Horizonte ocorreu ontem. Fouad não pôde comparecer à cerimônia e foi representado pelo procurador-geral do município. Neste ano, logo depois das eleições, ele já havia sido hospitalizado com dores nas pernas. O prefeito foi diagnosticado em julho com linfoma não Hodgkin, câncer que afeta o sistema linfático. Apesar da doença, manteve as atividades à frente da prefeitura e da campanha eleitoral. No fim de outubro, Fouad Noman anunciou que o tratamento foi finalizado com sucesso. E na última internação, ele também fez um exame oncológico que havia acusado a remissão total do linfoma. A BR-050 em Uberaba, Minas Gerais, é a primeira rodovia federal a adotar um modelo de monitoramento por radares inteligentes. 2 equipamentos instalados em um trecho de 11 quilômetros calculam a velocidade média dos veículos. Assim, os motoristas não podem mais frear antes da chegada do radar para evitar a multa. Frear em cima de um radar de alta velocidade é mais comum do que a gente imagina. Se você for andar na velocidade da via, você acaba atrapalhando o trânsito, todo mundo anda numa média um pouquinho acima e só acaba freando mesmo na área de radar, né? Mas há quem tem medo de acidentes e prefere não se arriscar. Se você estiver prevenido ali, é mais seguro, né? Evita um acidente grave.
Desde o início de outubro, 2 equipamentos medem a velocidade média dos veículos em um trecho de 11 quilômetros. Os 2 equipamentos instalados estão integrados a um sistema que registra o horário da passagem dos veículos e o tempo gasto entre um ponto ao outro, que é feito de forma automática. Se o motorista respeitar o limite de 80 km por hora, ele vai levar no mínimo 8 minutos para percorrer os 11 quilômetros. Mas caso ele conclua o trajeto em um tempo menor, quer dizer que ele ultrapassou a velocidade máxima permitida em algum momento do trajeto. Na primeira quinzena de outubro, nós aferimos ali, foram identificados 3.800 casos, né, de excesso de velocidade só nesse ponto que a gente aferiu. Segundo o Observatório de Segurança Pública de Minas Gerais, até outubro de 2024 foram registrados 2.574 acidentes por velocidade incompatível nas rodovias. 129 terminaram em morte, um aumento de 5% em relação a igual período de 2023, quando foram 2.454. O novo sistema em testes no interior de Minas Gerais ainda não tem prazo para começar a emitir multas, porque depende da regulamentação dos órgãos de trânsito. Acontece neste domingo em São Paulo pela primeira vez o Bora de Bike, um evento para quem gosta de pedalar. Nesta sexta-feira foi dia dos participantes retirarem os kits para a corrida. Tem sacola, camiseta, garrafinha para colocar água. O percurso terá 7 quilômetros. Os ciclistas vão sair da Praça Ramos de Azevedo e percorrer todo o centro da cidade. O Bora de Bike em São Paulo é promovido pela Record. As inscrições já foram encerradas. A indústria comemora os resultados positivos ao longo deste ano. Segundo o IBGE, a alta foi de 3% no acumulado em 12 meses. As contratações também cresceram e o setor industrial volta a se destacar na geração de empregos no Brasil. O bom momento é reflexo do aquecimento da economia e de programas de incentivo do governo federal. Para o Henrique, 2024 foi uma montanha-russa. Depois de meses desempregado, conseguiu uma vaga de montador nesta empresa que fabrica máquinas, aparelhos e materiais elétricos. É a primeira experiência nessa área. A gente sempre procura evoluir, sempre procura aprender coisas novas, buscar sempre o melhor, sempre para ajudar a empresa. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, o faturamento do setor acumulou alta de 17,8% nos 10 primeiros meses de 2024. Para este especialista em gestão financeira, o crescimento faz parte de um ciclo virtuoso. Está tendo um aumento do consumo no nosso país porque muitas pessoas estão empregadas. Então, eles estão consumindo mais e a indústria está vendo isso. Então, mais pessoas empregadas, mais consumo, mais empregos aí para a indústria. A empresa onde o Henrique está trabalhando contratou 155 pessoas este ano, 9% a mais do que em 2023. E deve fechar 2024 com pelo menos 55 vagas em aberto. Nós acreditamos que o Brasil vai continuar crescendo, estamos apostando nisso. Viraremos o ano com uma carteira a mais do que a gente tinha na virada de 2023 para 2024. Esperamos ter um ótimo ano de 2025. Entre janeiro e outubro deste ano, o setor industrial brasileiro cresceu 75% no número de empregos, em comparação ao mesmo período do ano passado. Foram 660 mil novos postos de trabalho, o equivalente a 31% do total. Mais da metade das vagas foi ocupada por jovens entre 18 e 24 anos. A indústria movimenta o setor de serviços, transforma os produtos da agropecuária, né? Então, o crescimento da indústria ele acaba se espalhando pelos outros setores da economia. Aos 20 anos, Laura está no primeiro emprego. Ela sabe que tem espaço para crescer na empresa e já está se preparando. Eu pretendo fazer alguma faculdade voltada para a área de automação, coisas assim, para poder ir talvez para outras áreas ou subir até mesmo na posição que eu estou mesmo. O setor de confecção é o segundo maior empregador da indústria de transformação, só perde para o de alimentos. Esta empresa aqui, no Brás, na zona leste da capital paulista, um bairro tradicionalmente conhecido como polo de confecção, produz 200 mil peças por mês e emprega 250 pessoas. Este ano, a fábrica abriu 40 novas vagas de trabalho, apesar da concorrência da internet e das plataformas chinesas.
As vagas foram abertas em diversos setores, como costura, acabamento e revisão. Mas dos 40 novos postos, só 25 foram preenchidos por falta de mão de obra qualificada. O Tonas foi um dos contratados. Ele foi comerciário, empreendedor e agora é o apontador de produção, o funcionário que controla o número de peças produzidas. Mas ele quer mais. O meu limite vai ser o meu conhecimento. Então aqui estou para aprender e ajudar a empresa a atingir as metas dela. Segundo especialistas, ações do governo têm contribuído para o crescimento da indústria e gerado investimentos privados. O programa Nova Indústria Brasil, lançado em janeiro, por exemplo, disponibilizou 405 bilhões de reais em créditos e subvenções para projetos de inovação, sustentabilidade e produtividade. O aumento do faturamento da indústria ultrapassou as expectativas. É uma surpresa. Teve também o Plano Brasil, né? O plano do governo para ter uma nova industrialização no nosso país. Mas esse aumento é uma surpresa. Eles previram um aumento aí de metade do que está sendo observado agora. A previsão do nosso PIB também, que era metade, né? Agora está em 3,4% do aumento do PIB. Não tinham previsto esse aumento do PIB também. Inovação e tecnologia são a aposta do diretor-presidente da fábrica de roupas para se manter competitivo no mercado. Algumas máquinas hoje já começam a ter inteligência artificial e isso é um diferencial na nossa indústria hoje, né? A inovação e a busca por soluções para atender melhor nossos clientes. O governo do estado do Rio de Janeiro divulgou nesta sexta-feira o esquema de segurança para o Réveillon em Copacabana. A gente volta então para o Rio de Janeiro com o Léo Ack. Léo, como é que deve funcionar então este ano? Oi, Giovana. O esquema de segurança para o Réveillon de 2025 vai ser maior que no ano anterior. A Polícia Militar vai trabalhar com 3.300 agentes só na praia de Copacabana. Isso representa um aumento de 12% em comparação à última festa. Representantes das Forças de Segurança Pública do Estado se reuniram no Centro Integrado de Comando e Controle e contaram como vai ser. No total, serão 28 mil agentes trabalhando para garantir a segurança de turistas e cariocas. Também serão usados 15 drones com tecnologia de reconhecimento facial e pontos de revista e de bloqueio nas vias de acesso de Copacabana prometem garantir a segurança do público. A festa vai receber a maior estrutura por causa do porte do evento. Este ano, as atrações estarão divididas em 3 palcos. Giovana. E vai ser linda como sempre, né, Léo? Muito obrigada pelas informações e um bom descanso aí para você e para a equipe. A chegada do verão, a época mais quente do ano, reforça a importância de conscientização, já que a exposição prolongada ao sol aumenta os riscos para o câncer de pele. Uma projeção do Instituto Nacional de Câncer aponta que o Brasil deve registrar até 2025 mais de 700 mil diagnósticos de câncer de pele. Foi o olhar atento que fez a Maria de Lourdes perceber que tinha algo errado. A aposentada foi diagnosticada com câncer de pele em 2010, depois de notar manchas vermelhas no corpo. Desde então, as visitas ao médico são recorrentes para monitorar novas lesões. Eu fui fazendo as consultas a cada 3 meses, né? A revisão da pele. E daí, várias vezes apareceu, né? Para se proteger, ela usa chapéu, óculos e aplica protetor solar todos os dias. A recomendação da Sociedade Brasileira de Dermatologia é o uso de, no mínimo, um fator de proteção 30, lembrando que ele dura, em média, na nossa pele em torno de 4 horas, tá? Então, ele deve ser reaplicado, isso é muito importante. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, o Brasil deve registrar 700 mil diagnósticos de câncer de pele entre 2023 e 2025. A maior incidência nas regiões Sul e Sudeste, que concentram cerca de 70% de casos. O tipo mais agressivo de câncer de pele, o melanoma, pode se espalhar para outros órgãos do corpo. O diagnóstico precoce garante a maior eficácia dos tratamentos. Pode se tratar de lesões bem claras, mais rosadas, ou lesões amarronadas, mais escuras.
Então, todas as lesões novas ou as lesões que crescem de tamanho. A Maria de Lourdes segue em tratamento e sempre atenta. Fica sempre aquela coisa, né? Aquele medo, assim, aparece uma mancha, tu já fica pensando que pode ser outro tipo, né? Fora do Brasil, a Suécia suspendeu o financiamento à Agência das Nações Unidas para Refugiados em Gaza. Funcionários da instituição foram demitidos depois de denúncias envolvendo os terroristas. O diretor da CIA, a agência de inteligência americana, William Burns, deixou o Catar, país sede das negociações, sem anunciar novos avanços. Segundo o jornal Washington Post, fontes ligadas às negociações dizem que os dois lados fizeram concessões na tentativa de se chegar a um entendimento. Mas ainda estão em aberto questões como o número de israelenses sequestrados e de prisioneiros palestinos que seriam soltos na primeira fase do acordo, além da presença de tropas de Israel na faixa de Gaza depois do fim do conflito. O jornal americano diz ainda que as conversas sobre um cessar-fogo em Gaza agora são influenciadas pela troca de governo nos Estados Unidos. O presidente eleito Donald Trump prometeu consequências duras se o Hamas não soltar mais reféns até a posse dele daqui a um mês. Além de reforçar a defesa de Israel contra o Hamas e outros grupos terroristas ligados ao Irã, o exército americano também atua na Síria, que passa por uma transição após o fim do regime de Bashar al-Assad. Israel também mobilizou tropas na fronteira e tem atacado instalações militares na Síria para evitar que as armas sejam usadas por grupos terroristas. Já na Cisjordânia, o governo israelense investiga um incêndio criminoso em uma mesquita no vilarejo árabe de Marda. O comunicado da polícia diz que o incidente é grave e que vai punir os responsáveis. Na Alemanha, 2 pessoas morreram e 68 ficaram feridas depois de um carro em alta velocidade invadir uma feira de Natal. Essas imagens mostram o momento em que o motorista acelera e avança contra a multidão. Muitas pessoas faziam compras quando o veículo invadiu a rua. O atropelamento aconteceu na cidade de Magdeburg. O motorista foi preso. Ele é um médico de 50 anos, nascido na Arábia Saudita. As autoridades alemãs tratam o caso como atentado. De volta ao Brasil, o vira-lata caramelo foi a inspiração para um projeto de robótica que pode ajudar deficientes visuais. Esta não é uma réplica de um labrador nem de um golden retriever treinado, mas também poderá ajudar deficientes visuais a andarem dentro de casa ou até nas ruas. Ele vai latir. Quando o deficiente visual chegar perto dele, ele vai ter um sensor que ele vai tocar alguma música, falar alguma coisa para o deficiente visual detectar onde ele está. O projeto foi criado por esse grupo de alunos do 8º ano dessa escola municipal de Cariacica. O objetivo era criar um dispositivo que pudesse ajudar pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. No caso do valor de um cachorro cão guia, que é entre 15 a 30 mil, vai ajudar bastante quem tem pouco dinheiro e os deficientes visual. Depois de um mês de estudos, o robô caramelo foi concluído. Além de ser divertido, além de garantir uma formação de conteúdos, também desenvolve o aluno em diversas outras habilidades. O protótipo do robô simula uma caminhada dentro de casa, saindo do banheiro até o quarto. A ideia do projeto é criar novas ferramentas para o robô caramelo ter novas funções e mais autonomia. Mesmo ainda em desenvolvimento, o projeto ficou em 3º lugar na Olimpíada Brasileira de Robótica e finalista na Feira de Ciências e Inovação Capixaba, um dos maiores eventos científicos do Espírito Santo. Agora, futebol. O Palmeiras anunciou um atacante uruguaio como novo reforço para 2025. O uruguaio Facundo Torres desembarcou e já vestiu a camisa do novo time. O atacante de 24 anos é a primeira contratação do Palmeiras para a temporada de 2025. Matheus Pereira, do Cruzeiro, Andrés Pereira, ex-Flamengo, e Paulinho, do Atlético Mineiro, estão na mira do clube. É uma mudança de rota radical do Palmeiras. O Palmeiras, nos últimos anos, não fez grandes contratações, acreditou na manutenção do elenco e agora parece que está atendendo a um pedido da torcida. No Cruzeiro, os meio-campistas Rodriguinho, que jogava no América, e Christian, que estava no Atlético Paranaense, são as novidades.
A história vitoriosa entre o paraguaio Ángel Romero e o Corinthians vai se estender até 2025. O atacante vai para a 8ª temporada vestindo a camisa do Timão. O ano que vem você pode ter certeza que a gente vai brigar por títulos e vai ser um campeonato brasileiro muito melhor. Já o time do São Paulo e o jogador Rafinha não chegaram a um acordo pela renovação de contrato. O lateral direito se despede do clube com os títulos da Copa do Brasil e Supercopa do Rei. Se entre os jogadores, as saídas e as contratações estão no começo, o comando das equipes já tem nomes definidos. Dos 20 clubes que vão disputar a Série A do Campeonato Brasileiro no ano que vem, poucos estão sem técnico. O Vasco contratou Fábio Carille, que foi campeão justamente com o Santos na Série B. Subiu, foi campeão, houve um desgaste. Acho que o Vasco escolhe um treinador que tem características próprias, tradicional no jeito de jogar, mas o Carille é bom treinador. E chega ao fim essa edição do Jornal da Record. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado, 7h30 da manhã. Você fica agora com o Fala que eu te escuto. Boa noite para você e um ótimo fim de semana.